E o Corinthians buscando reforçar o seu ataque novamente. Agora a especulação é pelo atacante Luiz Henrique, ponta do Real Betis, oriundo da base do Fluminense. Agora vamos fazer os comparativos, estatísticas, mapa, lesões, história, contratação e por aí vai aqui neste vídeo. Peço para você que curta, comente, se inscreva, ative a notificação, compartilhe se possível esse conteúdo se você gostar, ok? Vamos lá, Luiz Henrique, mostra o seu futebol. Vamos lá, um jogador de 22 anos e vai completar 23 na data da posse do Augusto Melo em 2 de janeiro, certo? É um atacante que atua pelas duas pontas, fundamentalmente, mas joga prioritariamente pelo lado direito e é um canhoto. Tem 1,82 m, oriundo das categorias de base de Xerém ou Fluminense. Teve seus dados mais atualizados desde 2018, quando atuou pelo Sub-17 do Fluminense, fazendo 32 jogos e 9 gols. Chamou bastante atenção, já entrou para o Sub-20 e aí fez mais 34 jogos com 4 gols e uma assistência. Em 2020, se profissionaliza junto ao Fluminense com 4 gols no profissional e ainda jogava no Sub-19, fazendo 2 gols em 4 partidas. Ou seja, um jogador que parecia muito promissor. E começa a chamar a atenção em 2021, quando fez 55 jogos, 7 gols e 5 assistências. Em 2022, mantém mais ou menos o nível. Com 37 jogos, ele faz 5 gols e 7 assistências, ou seja, o inverso da temporada passada, mas o Real Betis não pagou para ver e ganhou na concorrência, fazendo proposta de 13 milhões de euros. 8 fixos, 5 por metas para a contratação do jovem de 21 anos do Fluminense. Na primeira temporada com o Real Betis, ele chega e faz 43 partidas, 3 gols e 7 assistências. Na Liga e também na Liga Europa, se destacando na sua primeira passagem. Os seus primeiros 6 meses chamam muito a atenção. Assim sendo, nessa temporada, né? 6 meses não, desculpe, no seu primeiro ano. Nesta temporada já não tem tanto espaço. Tem apenas 17 jogos, 1 gol e 2 assistências. Teve uma pequena lesão, mas o começo da liga ele não é o titular. E vamos falar sobre isso também. Antes disso, obviamente, aquele react natural para tratar sobre as características do jogador. Ele, muito jovem, como disse, 22 anos, saiu do Fluminense aos 21, é um jogador alto, um jogador que atua pelo lado direito, um jogador quebrador de linhas. Tem como característica o drible, sim, tecnicamente falando, desconcertante. Um jogador que vai quebrar a linha exatamente por conta da sua imprevisibilidade em relação aos seus dribles. Não é um grande finalizador, não é um goleador. É um jogador que, aproveitando a oportunidade do drible que ele possa fazer, ele consegue achar um golzinho ou outro, mas não é sua característica fundamental. É um jogador que tem uma boa velocidade, tem passadas largas, até pela sua altura especificamente, mas é um jogador de potencial, não é um jogador pronto, não é um jogador finalizado. Está na sua primeira temporada quase cheia lá no Real Betis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessa temporada ele está em baixa e por isso mesmo está sendo pleiteado aí por Flamengo, Fluminense, Corinthians entrou na parada recentemente. É um jogador que pode sim agregar o Corinthians pelo lado direito, até porque falta ao Corinthians um jogador com essas características pelo lado direito. Chamando a atenção, claro, pelo seu porte físico e altura, qualificações que nesta temporada o Corinthians buscou em quase todos os seus reforços. Jogadores altos, de porte, de força, de condição física para efetivamente exercer o papel tático, ou o papel ofensivo ou o papel técnico. Chamam a atenção essas características dos reforços ou os possíveis reforços pretendidos pelo Corinthians, ok? Dito isso, temos aqui um mapa de calor, como eu havia dito para vocês, é um jogador que fundamentalmente é utilizado pelo lado direito. Canhotinho, chega até a linha de fundo para defender. O Real Betis não é um time efetivamente
extremamente ofensivo, mas é um time que tem nele um escape, digamos assim. Nessa temporada muito menos, jogou muito pouco, são 3 jogos como titular na liga, e quando entra efetivamente ali faltando 7 minutos, 8 minutos do tempo regulamentar, ou seja, não é uma grande participação do garoto neste momento. Mas percebam que ele consegue fazer a parte defensiva também, principalmente pelo seu porte físico que chama a atenção. Ok? Então é um jogador que vai atuar muito mais pelo lado oposto ao Romero e menos pelo lado que o Romero possui. Bom, dito isso, vamos agora ao quadro de lesões. A única lesão registrada para ele é apenas uma nesta temporada, 20 dias, 4 jogos perdidos, nada muito relevante, ou pelo menos não houve identificação ou informação sobre essa lesão. 20 dias não é muito longe do que o Corinthians possivelmente tem em alguns dos seus jogadores da ponta. Dito isso, vamos aqui ao comparativo, e eu estou trazendo para vocês a melhor temporada dele em final ali 2023 para esta temporada. Fiz um compilado, trouxe uma média básica, porque nessa temporada ele não tem atuado muito, mas eu queria trazer mais informações sobre ele do que efetivamente ele tem nessa temporada, que é quase nenhuma, tá bom? Então, para isso, eu compilei quase 43 jogos, fiz aqui em relação a ele. Essa é uma vantagem, teve bons jogos, e agora vamos às estatísticas. Em gols, perde ao Romero, nem vou comentar, o Romero muito mais atacante do que efetivamente um ponta, quebrador de linhas. O Romero fez as vezes do Yuri Alberto, tá bom? E isso leva muita vantagem. E eu já disse, ele não é o finalizador propriamente dito. Ele deveria ser mais um construtor e aproveita de certa forma com o drible a finalização. Não é um jogador pronto neste fundamento. Em assistências, melhor do que o Romero, melhor do que o Wesley, mesmo porque o Wesley jogou bem menos que ambos. E o Romero não foi para fazer uma assistência especificamente, ele foi para finalizar. Ou seja, o Romero estava muito mais próximo ao gol como finalizador do que para construir jogadas. Frequência de gols, então, nem entra nessa história, porque ele fez muito poucos gols com esse número de partidas. E temos aqui a questão de chutes realizados. Impressionantemente, ele tem mais chutes realizados, o que não é um grande mérito. Por quê? Porque ele fez muitos jogos e poucos desses chutes foram gols. Tanto por isso que sua conversão de gols é baixíssima. Só houve um gol dele fora da área. Dentro da área ele teve 26 oportunidades e nenhuma resultou em gol. Diferentemente do que aconteceu com o Romero, que quando esteve na área chutou 7 bolas nas redes, digamos assim, né? Entrou a bola em 18 oportunidades tentadas. Conversão do Romero é absurda, nem entro nesse mérito. E em relação a pênaltis sofridos, o que eu queria trazer para vocês era o seguinte: o Wesley tem a mesma característica de drible do Luiz Henrique, mas ele conseguiu o pênalti efetivamente. Acho que o Luiz Henrique no futebol brasileiro, dependendo do caso, também causaria muita dor de cabeça nos adversários em relação a isso, tá? Então, mesmo que ele não tenha tido essa comparativo, acho que pode ser um jogador quebrador de linhas, driblador dentro da área, que pode dar muita dor de cabeça, pode ser interessante. Ações com a bola muito parecido com o Romero especificamente. O Romero teve um pouco mais, nada muito relevante em relação a isso. Só queria trazer que com mais ações com a bola, né, pode ter mais passes, e aí vocês verão que é muito próximo disso, tá bom? Passes decisivos, o Romero, por incrível que pareça, tem mais passes decisivos, e temos a quantidade de passes. Neste ponto específico, temos aí que o Romero conseguiu um refinamento melhor do que o Wesley e do que o Luiz Henrique, mesmo o Luiz Henrique estando ali muito próximo do número de passes e refinamento, o que dá a entender que ele tem a qualidade do passe, né? Dá a entender essa proximidade à qualidade do passe especificamente. Os passes no texto final, que é um ponto que efetivamente chama atenção, também tem uma ótima qualificação, assim como o Wesley, assim como o Romero. O Wesley bem menos assertividade por conta das ações com a bola, mas indica que os três têm uma qualidade muito próxima nesse sentido.
O Luiz Henrique, para você ter uma ideia, tá muito próximo entre o terço e no próprio campo. Por que indica isso? Por conta de como joga o Real Betis, né? No 4-2-3-1, um pouco mais recuado, mais compacto, e aí faz com que o jogador fique mais para trás também, ou seja, não há uma preponderância no terço final, há um equilíbrio e isso indica não a qualidade do jogador, mas a opção técnica do Real Betis. Nos dribles, como eu falei, característica do jogador muito próximo ao Wesley, refinamento também muito próximo, coisa que o Romero não possui. Ele é um finalizador mais do que um driblador. Nas disputas de bola, impressionantemente, muitas disputas, porque taticamente mais recuado, mais disputas e tem um bom refino em relação a isso também, tá? Mesmo o Wesley tendo mais percentual, disputou menos em relação ao Luiz Henrique. Luiz Henrique disputou mais e tem mais corpo para isso. Nas perdas de bola, o Wesley vence nesse quesito. Muito próximo também, pouca coisa em relação a, digamos, diferença em relação a esse percentual. Mas eu queria trazer para vocês apenas algumas ponderações em relação ao Luiz Henrique. A probabilidade do Corinthians adquirir em definitivo me chama a atenção porque é um jogador promissor. Um jogador de 22 anos, vai fazer 23 anos, que saiu muito cedo do Fluminense. Os índices deles para o futebol europeu, para a forma como o Real Betis trabalha, é um time muito mais defensivo que não privilegia a sua capacidade ofensiva. No Fluminense a gente consegue ver mais a sua qualidade de construção de jogo, digamos assim, ele vai tendo sempre uma ascendência com o passar do tempo. No Real Betis ele teve o primeiro momento e depois uma descendência. Então assim, é muito risco em relação aos valores que podem ser empregados nesse jogador. O empréstimo com a opção de compra sou totalmente favorável. Mas, dependendo da situação, o Corinthians pode adquirir um jogador promissor. Um jogador de quebra de linha, um jogador alto, forte, vigoroso, técnico, driblador. Falta finalização, falta aquela lapidação ao moleque ainda. O moleque ainda não está pronto, tá? Mas é uma tentativa interessante. Talvez eu tentaria um empréstimo com opção de compra. E vocês, contratariam o Luiz Henrique ou não pelos números que ele apresentou? Ou vocês apostam no potencial que ele já apresentou no Fluminense? Acho que o potencial do Fluminense é muito maior do que a gente estaria vendo nessa temporada quando ele está mais no banco, certo? É um jogador interessante para um empréstimo com opção de compra, sim, numa disputa bem interessante, tá? Acho que temos a opção de lapidar esse menino, tá bom? Comenta aí que eu quero saber, dá aquela curtida marota, se inscreve no canal, nos vemos na próxima.